Olá, pessoal, bem-vindo ao Pode Viajar, o podcast do canal Viaja, aqui para mais um episódio. E se você está escutando esse podcast nas plataformas de apenas áudio, saiba que no link abaixo, no canal do YouTube, você consegue ver as imagens dessa conversa. E também, se você quer ver apenas o highlight, para saber se você se interessa pela conversa como um todo, a gente tem o canal de cortes também no YouTube. O link vai estar abaixo aí na descrição. E hoje eu vou conversar com o Rafael. Ele tem um podcast também, um projeto de podcast chamado Europando, que é muito legal. E o mais importante aqui é que vocês sigam o podcast dele. O link do YouTube vai estar aí na descrição também. E ele no Instagram. Como uma forma de agradecimento por ele ter topado ajudar a gente aqui nesse programa do canal Viaja. Olá, Rafael, tudo bem? Como você está? Diga mais um pouco sobre você e sobre esse projeto de podcast que tem similaridades, mas diferenças com o Pode Viajar, então... E aí, Breno, tudo bem? Não, eu que agradeço o convite para poder compartilhar um pouco da minha história aqui também. Então, só para comentar rápido, o Europano Podcast, então também é um projeto recente. Eu comecei no finalzinho de fevereiro, e a ideia realmente também é mostrar como que são as vidas de brasileiros na Europa. Então, não só necessariamente parte de viagens, né, mas imigração, então até a parte de mercado de trabalho, parte de visto, imigração, então, um pouquinho de tudo lá. Então, agradeço aí que você vai deixar os links aí embaixo. Então, quem puder, dá uma conferida lá também, que tem bastante conteúdo bem legal lá. Então, falando um pouco sobre mim, então eu moro na Irlanda, já moro na Irlanda já faz 4 anos e pouco, já o tempo passa muito rápido. E eu fui para lá a princípio para estudar, então eu sempre tive muita vontade de fazer intercâmbio, eu queria morar fora. E em 2015 eu passei foram 3 semanas em Londres, e realmente falei, não, é uma experiência legal, eu quero ir para fora de novo. E a forma que eu encontrei 1 ano e meio depois foi de ir para Irlanda fazer mestrado lá para conseguir o visto. E aí deu tudo certo. Depois que eu me formei lá, peguei meu visto de trabalho e estou lá até então trabalhando nesses 4 anos na área de TI. E aí deu para aproveitar bastante nesses 4 anos aí de Irlanda, deu para, antes do Covid, né? Entre o segundo e o terceiro ano de Irlanda, aí deu para viajar bastante, conhecer bastante país na Europa. Então, espero que eu possa contribuir um pouco aí, ajudar um pouco com o canal Viagem. Não, com certeza você vai, e é interessante saber que a sua história até é parecida um pouco com a minha aqui. Eu vim para o Canadá em 2016, em agosto de 2016. E olha só, é bem similar as histórias, o tempo que a gente tem. E é a mesma ideia, né? Primeiro ano aqui você se organiza, eu vim estudando como você. Primeiro ano você se organiza e depois você aproveita para viajar o que está no seu alcance ali, né? E como que da Irlanda você faz? Você viaja, você pega trem, vai de avião para os lugares que você viaja na Europa, que você já conheceu? Qual que é o seu... Então, a Irlanda em si é uma ilha, né? Então, a gente usa o ônibus aéreo, que é a Ryanair. Então, é uma empresa de aviação, né? Super barata, super em conta, mas é porque realmente a qualidade não é das melhores, então você não consegue remarcar passagem, tudo que você quiser adicionar é extremamente caro, mas se você se organizar certinho e pegar o destino que você quer, no horário que você quer certinho, você não precisar de nenhum adicional, é a melhor solução. Então, você consegue passagens a 2 euros, a 3 euros, Nossa. em dias de promoções assim absurdas da Ryanair. Mas se não tiver essas promoções assim absurdas, ainda as passagens vão ser 20, 30 euros, dependendo de onde você vai. Então, isso e de volta. Então, é bem acessível. Às vezes, a passagem fica mais cara você fazer o translado de ônibus até o terminal, até o aeroporto de Dublin para o terminal, Sim. e depois também do aeroporto para a cidade, às vezes fica até mais caro. Mas então essa é uma opção bastante comum lá entre a galera mais estudante, mais iniciante ali no país, Ryanair a toda hora. E para fazer passagens dentro da própria ilha, tem quem alugue excursão, que tem bastante brasileiro que faz transfer, ou então até excursão, que é nada mais do que um carro de 7 lugares, que a galera aluga e ele faz uma viagem de um dia, né, um one day trip, que leva você até um lugar, você fica por lá e volta. Eu, particularmente, eu gosto de juntar uma galera e alugar um carro. Então, às vezes que eu viajei dentro da Irlanda, eu mesmo aluguei um carro e viajei por lá. Então, eu já conheço... Eu queria conhecer mais a Irlanda, estava nos meus planos de 2020.
mas né, foram cancelados devido ao Covid. Mas eu conheço também uns pedacinhos legais aí, bem bonitos da Irlanda, que eu fui de carro, aluguei um carro e fui. E o carro na Irlanda também é igual na Inglaterra? É ao contrário, a direção, a mão e tudo? É o contrário, cara. Quando eu fui para Irlanda, então meu primeiro ano, assim que eu cheguei, eu já comprei uma bicicleta. Então eu peguei acho que ônibus uma ou duas vezes, e na primeira semana, acho que depois de 5 dias, eu estava com a bicicleta já. Porque o transporte público lá é meio. É bem caro, assim, você paga quatro e pouco na passagem, euro, uma passagem só. Então você tem que fazer um pacote semanal ou mensal para ficar um pouco mais em conta, mas ainda assim é bem caro. Então eu juntei esse dinheiro, comprei uma bicicleta e eu andava de bicicleta todo dia para ir para a faculdade, para ir para o serviço. Então depois de uns 10 meses fazendo isso, eu meio que acostumei já andar de bicicleta na mão ao contrário. Mas depois que você pega o carro, eu peguei o carro a primeira vez depois de uns bons 10 meses que eu estava lá. Aí a primeira coisa que você faz é dar uma porrada na porta, porque você quer trocar a marcha com a mão direita, mas é com a mão esquerda. Mas acostuma rápido. Depois de um tempinho, a cabeça ajeita. Eu sempre imagino que a primeira curva que eu fizer, eu vou com certeza comer o meio-fio junto, porque é muito estranho. É muito estranho. Inclusive, uma vez a gente parou em um mirante, que é o Ladies View, um lugar muito bonito lá na Irlanda também. Não tem nada para fazer lá, você tem um mirante que você para e olha no topo de uma montanha, muito bonito. Eu fiquei lá com meu amigo, a gente ficou, sei lá, uns 20 minutos, uns 30 minutos lá, relaxando um pouco, vendo a vista. Aí quando a gente saiu, eu peguei a contramão, né? Tipo, já tinha perdido a noção do que era certo e o que era errado ali já. Aí depois de uns 5 segundos na contramão, ele virou para mim e falou, você sabe que você tá... Na verdade, você tá brincando, né? Você vai voltar para a mão certa. Eu falei, caralho, já voltei. Imagina só, você pega um carro naquelas horas ali. Ele também é brasileiro? Esse amigo especificamente, ele era da Índia. E na Índia também dirige igual na Irlanda. Então, ele estava mais atento e falava, velho, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus, sai da contramão. A Índia também é muita colonização inglesa, né? Então, eles pegam muitos costumes, né? Inclusive, o jeito de medir quilômetros, etc., eles usam as medidas da Inglaterra, né? E quando mesmo Inglaterra e Escócia, teria que ser aéreo, não tem um trem que... Não, assim, até onde eu sei, não existe trem. Existe balsa, que a galera consegue pegar. Tem umas balsas específicas que vão para... não lembro se é Manchester ou se é Liverpool. Então, tem uma balsa que vai para lá. E tem uma balsa também que vai para Holyhead, que é uma cidadezinha bem do interior de Wales, do País de Gales. País de Gales. Então, tem pessoas que pegam as 10 para fazer uma viagem de ida e volta, só para falar que ticar no mapa que foi para País de Gales, ou então para de lá pegar um trem e ir para... Fugiu o nome da capital? Cardiff. Cardiff, é isso, né? Acho que Cardiff, capital de Gales. Então, às vezes, eles vão de lá e pegam um trem. Só que daí também umas 3 horas de trem ou de ônibus para ir para a capital. Sim. E quais cidades da Irlanda você conhece que, tipo, se algum amigo te pedisse like, uma dica assim, aqui merece ir conhecer e por quê? Cara, assim, Dublin é uma cidade... Irlanda, como todo mundo, pequena. Então, então Dublin é uma cidade grande para os padrões da Irlanda e ainda assim ela é muito bonita. E a Irlanda, como um todo, ela tem... Todos os vilarejos dela são muito específicos, uma arquitetura específica, então não importa muito onde você vai achar uma arquitetura legal, você vai achar uma vila legal para ir. Sim. Eu, particularmente, fui para as cidades maiores que nada depois de Dublin, que é Cork, que é Galway. Elas são muito bonitas, ela tem os vilarejos dela ali. Só que se você tiver a oportunidade para ir para cidades ainda menores, você vai ver mais bares típicos, você vai ver mais irlandeses, então é uma experiência diferente também. Isso falando em cidade, né? Aí se você realmente quiser ver paisagem, que a Irlanda é feita de paisagem, não importa onde você vai, aí tem o famosíssimo Cliffs of Moher, que é ali em Galway, em Dublin. Muito bonito mesmo. Então, ali foi gravado Harry Potter, foi gravado algumas outras coisas ali também. Ali realmente é um cenário bem diferente do que eu conhecia do Brasil, pelo menos. São os... Como fala? Desfiladeiro? Desfiladeiro. Exatamente. Eles são gigantescos, tipo, tanto em altura quanto em comprimento. Então, é um passeio bem legal. Ele acho que é protegido pela Unesco também, ele é bem diferenciado. E tem outras paisagens, né? Se você for para a Irlanda do Norte, que é a mesma ilha, aí lá você também tem
Giant Causeways, que é um monte de pedra que, pelo tempo mesmo, pela sedimentação que teve ao longo do tempo, elas ficaram todas em hexagonal? Acho que é hexagonal, elas têm acho que 6 lados retos, mais ou menos, cada uma. É todo geométrico assim, parece várias pilastras, é bem diferente, uma geometria bem específica. Eu tive nessas lugares parecidos na Islândia. Ele tem os hexagonais de basalto, né? É como se fosse um Lego montado assim. Exato, é absurdo pensar que aquilo é natural, é absurdo. Sim, ninguém foi lá escavar nem nada. Você falou da Irlanda do Norte. Existe ainda essa divisão? Eu lembro que existia uma tensão grande, inclusive uma grande guerra na década de 90, assim. Então, eu não sei as datas exatas para falar com muita propriedade, mas por volta de 1990, 90 e pouco, quando estava tendo o IRA ainda, que era um movimento separatista entre as Irlandas, o principal motivo é que a Irlanda do Norte é protestante e a República da Irlanda é católica. Então, sempre teve essa briga. E a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, né? E existe essa separação, está tendo conversas agora de fazer a união, mas devido ao Brexit que teve, né? Então, depois que o Reino Unido saiu da União Europeia, está se falando de juntar esses dois países de novo por questões de fronteira, por questões de facilitar. Não sei como está indo exatamente as conversas, porque existe ainda muita tensão entre os dois países, né? Tem os partidos que querem unir, os partidos que não querem unir, por causa de parte histórica. Mas é bem separado ainda, e agora com o que está tendo o Brexit, ainda não tem fronteira, mas eu sei que você já não tem mais livre acesso que nem a gente tinha antes para ir para a Irlanda do Norte. Eu sei que aos poucos está tendo essas alterações de leis, né? Uhum. E a Irlanda com certeza vai ser a última a ser afetada, porque tem muitos acordos entre as duas ilhas. Mas essa fronteira entre as duas Irlandas é possível que um dia exista, ou ao menos uma forma de uma formalidade de deixá-las separadas, porque não está tão simples assim que nem estava até o ano passado. Sim. E você vê, assim, algum traço que diferencie... Porque eu sempre tive essa curiosidade. Além da parte política e etc. Você vê, não sei, na cultura, no que se come ou em como se fala, existe uma diferença muito grande ou ela é meramente uma questão política? Não, ela ainda é mais parecida com o Reino Unido do que com a Irlanda. Então, estava comentando de unidade de medida, né? Então, a Irlanda não segue a mesma unidade de medida do Reino Unido, e a Irlanda do Norte também segue, então vai ser milhas por hora, então vai ser quilômetros por hora nas avenidas, né? Então, eles ainda têm toda essa cultura, né, essa base ainda do Reino Unido. A parte de culinária é muito parecida, mas porque todo o Reino Unido é muito parecido também. Mas eu não conheço lá a fundo para conhecer com propriedade as diferenças, mas eles são diferentes, assim como é diferente os 4 países do Reino Unido, né? Eles são levemente parecidos, mas são... Tem suas peculiaridades. É como se fosse, não, é uma região diferente, mas eu não sei dizer se eles são mais parecidos com Inglaterra ou Escócia do que com a Irlanda. Então, mas... Eu arrisco dizer que eles são mais parecidos com a galera da Escócia ali do que com a galera da Irlanda, em questões de cultura, em questões de pessoas. Mas é um achismo totalmente, porque eu não conheço eles tão a fundo assim. Eu fui lá, eu fui para a Irlanda do Norte 3 vezes. Uma vez para ir para o Giant Causeways e 2 vezes para fazer em show, que em Dublin já tinha esgotado. Aí eu conseguia pegar um ônibus, fazer um bate-volta na Irlanda do Norte, só ver o show e voltar. Então eu conheço muito pouco o país lá. E do Reino Unido, você conhece algum dos outros? Escócia, Inglaterra, País de Gales? Então, País de Gales eu morro de vontade de ir. Eu já quis ir para Holyhead, também pegar aquilo só praticar no mapa, que eu já tinha ido para lá e finalizar as ilhas. Mas eu quero ir para Cardiff, falam que Cardiff é muito bonito, mas eu não conheço. E Inglaterra em si, Escócia, eu fui 2 vezes para Edinburgh, a capital. Sim. Muito bonito, recomendo demais. É uma cidade bonita, uma galera, gente boa, assim, não vai te tratar mal. Os hostels que eu fiquei lá, fui super bem tratado. E é uma cidade muito, ao menos é um tipo de cidade que me atrai, que você tem a cidade antiga meio que misturada com a cidade nova, você consegue subir numa montanha lá que é o Arthur Seat,
você vê a cidade inteira de cima assim, e tudo meio que você consegue fazer a pé, é muito bonito. E tem uma dica importante que eu recomendo muito a todo mundo que viaje na Europa, acho que todas as cidades que eu fui até hoje tem um guia que eles chamam de free tour. Então, tem um guia lá, que você faz o free tour, e ele explica tudo sobre a cidade, um pedaço histórico da cidade, você vai andando, ele vai explicando, aqui era o Castelo do Rei, aqui era onde eles decapitavam as pessoas, falam o nome das pessoas, toda uma parte histórica, e é sensacional, é simplesmente sensacional, você aprende muito, e é um tourzinho de vai ser uns 40, 50 minutos para fazer, e ele realmente é de graça. Aí no final as pessoas pedem uma contribuição por causa do serviço deles e tudo mais. Aí você deixa ali uns 5, 10 euros, dependendo do quanto, em quanto de pessoas você está, ou independente do quanto você também gostou do serviço que eles te ofertou. Mas super vale a pena. Então a gente aprendeu bastante. E eu ia comentar sobre isso na Escócia, porque eu fiz lá. Aí você pegou esse negócio de captação, mostrou tudo. E eles mostraram onde tem um muro lá, que divide a cidade, que antes lá era um reino só. Então você tem um muro que fechava a cidade como um todo o vilarejo. E eles falavam que do outro lado do muro era o fim do mundo, não tinha nada para lá. Então todo mundo meio que vivia naquela bolha ali do reino. E hoje em dia tem um bar, meio que um restaurante meio famoso, que o nome dele, putz, eu não vou lembrar, eu acho que é esse mesmo, acho que é The End of the World. Eu acho que é alguma coisa assim. E lá passava um muro. Então tem até uns pedacinhos do muro no chão e tem uma parede original no fundo. Aí a gente viu isso no tour e foi lá depois comer uma comida típica também, que é uma torta de minced pie. Mas foi bem legal, a experiência foi bem interessante. Torta de... Eu pensei. Aquela minced pie. Então é uma tortinha é uma torta com carne moída e uns molhos dentro, eles chamam de uma stuffing diferente. É minced pie, eu acho que é o nome mesmo que chama. Sim. Parece como que a gente tem aqui que chama shepherd's pie. É essa mesmo. Minced pie é o nome que é traduzido, mas shepherd's pie é o nome que se usa mesmo. É isso mesmo. Aqui tem uma região que é colonização escocesa. E não, é bem legal. Em Edimburgo, alguns lugares históricos que você visitou, turísticos, assim, tipo, te interessou, sei lá, museu ou um castelo? Eu imagino que tenha, né? Então, lá, a parte mais interessante que a gente foi o próprio castelo, o castelo central da cidade. Então, tem uma montanha, no meio da cidade tem uma montanha gigantesca e tem um castelo gigante também no topo da montanha. E lá era o castelo principal, né? Então, você tem acesso à cidade inteira, 360 graus, dependendo do ponto que você está do castelo. E até vindo de baixo é muito interessante. Você está andando assim, aí tem uns predinhos, você passa, tem um castelo gigante. Mas aí, então, voltando para o castelo, então a gente entrou. Eu estou querendo lembrar o preço, acho que eu paguei 16 euros na época para entrar no castelo. E ele é muito interessante. Você consegue alugar um radinho, aí você vai ouvindo, tem aquelas plaquinhas de 1, 2, 3 na parede. Aí você aperta o número e tem a história. Então é um castelo todo preparado para visitação, né? Então tem várias partes que são interativas, então a parede está mexendo com um holograma, tem uma historinha acontecendo em um canto assim também por sombra. Ele é bem legal, ele é bem completinho e explica toda a história da Escócia de Edimburgo em si, né? Que já foi parte, eu não vou lembrar a história, mas já foi parte de tantas colonizações diferentes e o castelo já foi construído, foi destruído, foi abandonado, foi reconstruído, tem uma história gigantesca em Edimburgo, então foi muito válido ali na época. Aqui de cabeça às vezes eu não puxo muito, mas mas é bem legal. Eu parei no meio também, né? Então, só terminando o Reino Unido, e para a Inglaterra, mas calma, deixa eu finalizar uma coisa da Escócia. Eu não fui ainda, mas eu quero muito ir no que eles chamam de Highlands, que a Highlands é a parte do norte da Escócia, que é basicamente para quem gosta mais de natureza, de mato mesmo, né? Eu queria ir lá para acampar. Então, se você pegar sentido até o Lago Ness, é por ali também. Então, você passa por aquelas vacas que são mais peludinhas, assim, que é bem, bem típico de lá. E é mais uma conexão com a natureza mesmo, né? Uns lugares mais diferentes, uma vegetação diferente, vários parques, vários lagos, assim. É um tipo de turismo que me atrai bastante. Então, eu morro de vontade de ir lá. E aí,
Não, mas Eu pode. falo que eu tô tentando descer para Inglaterra, não consigo. Aí, só finalizando Inglaterra, então, eu não conheço muito de Inglaterra. Eu conheço Londres, que eu fiquei lá umas 3 semanas de turismo. Na verdade, fui estudar inglês em 2015. E depois fiquei mais 2 semanas a trabalho na minha atual empresa. Daí eu conheci um pouco do dia a dia de Londres mesmo. E de lá eu só conheço Bath, que é uma cidadezinha ao oeste, umas 2 horas mais ou menos de ônibus para o oeste. É, e no meio do caminho, o mais interessante é que no meio do caminho tem aquela Stonehenge, que são aquelas pedras empilhadas que tem. Costumava ser protetor de tela do Windows, né? Costumava. Então, eu sempre achei aquela estrutura muito interessante, né? Do porquê que estava lá, como que aquelas pedras chegaram lá, eu sempre achei muito interessante. E ter a oportunidade de ir lá também para mim, foi um diferencial bem interessante. Você pegou E um dia bonito lá, porque eu ainda não fui. Minha esposa foi. As fotos dela, tipo, é cinza com chuva. E eu não sei se quando você foi, mas ela falou que eles cercaram um pouco longe, né? Então você vai, mas você não consegue ver de perto. não pode, cara. Eu tive bastante sorte, cara. Eu peguei um dia bonito. É porque, assim, você tem várias chances se você quiser, né? Mas a priori você tem algumas horas só de intervalo para estar lá, né? Então você depende Sim. daquelas horas para estar um tempo bom. E eu tive bastante sorte, então estava um tempo bonito. E deu para tirar bastante foto. Eu também peguei o radinho para ouvir as histórias lá. Aí tem, nossa, teorias infinitas, né? Desde simplesmente uma aldeia local, quanto alienígenas e druidas e horóscopo e bruxo, várias coisas. Essa, Que que... a parte da Inglaterra, Escócia, tudo tem flerta com celtas e druidas, então você vai ouvir essas histórias, e como não tem muito relato, né, eu costumava ser arqueólogo no Brasil, e tipo, vocês têm muito sobre Egito, você sabe muito sobre Egito, sabe muito sobre os maias, sobre os celtas tem muito gap, e aí a galera inventa essas histórias assim, tá vendo, isso aí era por causa dos druidas, por causa dos astronautas, o Merlin teve aqui, enfim. Aproveita, né? Sim. Tá, desculpa te cortar o que você estava falando. Não, mas aí só finalizando também a Stone Age, quando eu fui também estava fechado, né? Não dava mais para acessar. Isso foi em 2000 e... Isso foi em 2015, inclusive. Foi 2015, quando foi em 2015. Quando você foi E a primeira vez, quando eu fui fazer um tempinho curto lá. E, e o cara falou, né, que antigamente era aberto, que eles fecharam porque a cidade começou a ficar mais turística. Então, daí o próprio guia turístico estava comentando que na época dele, ele bebia com os amigos dele e que dava PT lá no meio das pedras. Mas daí agora começou a ter muito fluxo de pessoas, aí começou a vandalizar, acho que pegava até pichada lá uma vez, aí até para as pessoas ficarem andando ali no miolo, né? Começa a virar barro, começa a ficar mais difícil de fazer manutenção. Então, eu queria ter encostado naquelas pedras lá, mas não deu para mim. Bom, a gente faz o que dá, né? Respeita, porque também é assim, né? Se todo mundo chegar e ficar pichando, encostando, largando lixo por lá, né? Realmente é melhor conservar. Londres, eu imagino que você conheça bastante, né? Porque, tipo, a cidade não é absurdamente grande. Assim, você disse 3 meses lá? 3 semanas. Eu peguei 3 minhas semanas, férias 3 de semanas. trabalho e fui para lá para conhecer, para sentir um pouco a cidade, né? Sim. E, cara, eu fiz um roteiro, uma preparação para ir para Londres, que eu falei, não, eu vou ficar 3 semanas, eu vou aproveitar essas 3 semanas, né? Sim. Então, naquelas 3 semanas eu viajei mais em Londres ali do que eu conheço a Irlanda inteira. Nossa, mas não, Londres é muito gostoso de viajar, mas para mim é uma cidade muito grande, é muita loucura, que eu estou acostumado com o interior. No Brasil, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, Sim. então Dublin é muito parecido em questão de tamanho, uma cidade mais sossegada. Então eu vou para Londres, é um pouco mais de loucura, mas é muito legal de passear lá, né, de fazer passeio, de Sim. viajar. Só que, aquele, né, tem que evitar horário de pico, que os metrôs lá estão sempre lotados demais. Mas funciona muito bem, isso não dá para reclamar. Sim. E lá é o mesmo esquema, então tem muita coisa de graça, museu de arte natural que fala, de história natural, onde tem os esqueletos de dinossauro lá. Deve ser É, história natural. nossa, de baleia, uma baleia inteira gigantesca assim no meio de um pátio, Que aqueles legal. animais mais da era do gelo.
Tipo, fascinante mesmo, bem interessante. Que mais lá? Eu não sou muito de arte pintada, né, de quadro. Sim, Mas tem um museu lá também que também é de graça para entrar. E tem Picasso, tem Monet, tem aquelas bagaças todas lá. legal. E eu acho que não, assim, eu não entendo muito, mas eu acho que não são os quadros principais, né? Que foram poucos que eu reconheci. Sim. Mas para quem gosta, também é um prato cheio, né? Tem muita coisa lá. E esses são dois museus. Eu fui, eu acho que uns 30 museus lá em pouco tempo. O dia inteiro rodando, o dia inteiro batendo perna. Nossa, tem até aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, né? Tem uma lá. Sim, É tem um uma que fica, absurdo. né? Tem uma que fica, um Moai de Páscoa fica no museu. Você falou que é de Sorocaba, só um ponto aqui. Sabe o shopping de Sorocaba? Eu fiz a escavação dele, da parte arqueológica. Eles têm, Nossa, inclusive, dentro do shopping, umas partes de vidro que você consegue ver as escavações. isso o shopping Ciané, o que Esse mesmo, Ciané. é o que tem uns pedaços de vidro mesmo. E acharam alguma coisa lá? Sim, sim, tinha vilas históricas lá, inclusive de colonização japonesa e colonização portuguesa antiga, assim, tipo século 17, 18, é bem legal. Bem bacana. Interessante, velho, que interessante. Vale a pena. Sorocaba tem a Bergman, adoro a Bergman. Sim, a cervejaria local ali. Nossa, Muito bom, muito boa bom. demais. Você Conheceu os lugares certos da cidade. gosta de cervejas e tal? Normal? Cara, eu até bebo alguns destilados, ou tô tentando beber um uísque, mas o que eu bebo mesmo é cerveja. O que eu gosto é cerveja e você tomou Jägermeister, aquela bebida de De ervas ervas, né? Sim, da Alemanha, eu acho. tem Uma delícia. É, um viado um assim. servo medieval. Servo, isso. Nossa, aquela é uma delícia. Mas eu sou da cerveja mesmo, né? Então, inclusive, na Irlanda tem a O'Hara's Red. Nossa senhora, que delícia, a melhor cerveja do mundo. Cerveja Red Ale, muito boa mesmo. As- Você Eu ainda prefere tô. as irlandesas ou as britânicas? Cara, eu tô mais pelas irlandesas agora, viu? Quando eu fiz esse primeiro intercâmbio que eu fui para Londres, né? Nossa, eu fiquei apaixonado pela London Pride, London muito Pride, boa. sim. Aí tem aquela azulzinha que é a Bock, alguma coisa Bock. Newcastle? E não que ela é marronzinha, né? Ela é brown. Eu Sim, não fui muito fã dela, não. Mas ela sim. é boa também, só que não é gostoso tomar uma, né? Tem umas que são gostosas tomar uma, tem umas que são gostosas Sim. tomar várias. A London Pride, pelo menos a que eu já experimentei, ela é fortíssima. Ela tinha Mas dá uma pra tomar umas três. 10 Mas, cento de graduação, uma coisa assim. nossa, eu não lembro a porcentagem dela, mas ao menos o gosto dela é bem forte. Mas as Sim, irlandesas têm umas muito boas. Eu peguei bastante gosto pelas vermelhas. sim. Então, já estou assim, né? Vermelha, a Irlanda também usa cervejinha ruiva. Mas ela tem a Smithwick's, que é vermelha. Tem várias cores, né? Tem a Blonde, tem a Blonde, a Leaf, eu acho. E tem a Red. Aham. E a Red é mais gostosa. Aí tem a O'Hara's, que tem a Red Ale também, que é muito boa. Essa parece sua É, favorita, né? não, a O'Hara's Red, ela é cremosa, ela é escura, vermelha só que escura, é uma delícia. Sim. A própria Guinness eu gosto, mas para tomar de vez em quando, para me A lembrar que Guinness é a cerveja local. tem uma que chama Murphy's, que é vermelha, né? É da mesma empresa, mas chama Murphy's. Ela é Red Ale. Ele, tem uma Murph's que tá vindo na minha cabeça, que é uma preta também, é tipo Guinness, só que é concorrente, é de outra empresa. E tem a Hop House, que é da mesma empresa da Guinness, e ela não chega a ser vermelha, ela é uma Eu cerveja mais sei. forte, mas é. Hop House 13. Exato. É uma delícia também, muito boa. Sim. Ela é meio pale ale, alguma coisa assim. Não é Sim, tão. ela é mais basicona, só que comparada com as do Brasil, assim, ela é tem mais sabor, ela é mais É, bem preparada, assim, o né? bom é que aqui também, né? Aqui tem muita cervejaria local, tem os grandes lagos, então tem água pura e tal. E, cara, a mesma mais vagabunda aqui é barato e é melhor do que as do Brasil, em geral, assim. É muito Ah, bom. no meu começo de intercâmbio ali na Irlanda, a gente tomava muito Tesco Beer. Tesco é um mercado muito popular aqui na Sim, Europa em si, né?
E, inclusive, quando você está para economizar em viagem, você vai no texto que você acha muito produto que está em reduced, que ele está para vencer, eles estão Sim. vendendo mais barato. Então, você consegue economizar bastante com comida também, se você não tiver em um horário para você estar comendo só para não morrer, você come esses reduced, depois você guarda um dinheirinho para comer uma coisinha local ali, experimentar um restaurante, alguma coisa. Sim. Aí esse Tesco tem cerveja, tem a Tesco Beer. Horrível, horrível demais, é muito ruim. Mas é a cerveja mais barata que tem, então eu já bebi bastante Sim. dela também. Já me sustentou bastante, tenho um carinho bem grande por ela, só que eu não bebo mais. Ah, faz parte, né? Faz parte da. Não Inclusive para dispenso. viajar. Ah, com certeza. Essa dica é legal para viajar. Tipo, você economiza numa refeição, come mais baratinho, né? E aí você janta um pouco mais legal, conhece uma culinária local, um restaurante bacana. É uma forma de economizar, né? E tirando, tirando a parte do Reino Unido, o que mais você conhece na Europa? Eu queria que você começasse com a história que você foi no Camp Nou. Em Barcelona, foi. Nossa, eu fui tão na sorte que eu nem sei se é o Camp Nou, cara, é o estádio do Barcelona. É o Camp Nou, é. Eu tinha tantas pessoas que iam ficar muito mais feliz do que eu, cara. Eu fiquei muito feliz, mas tem gente que realmente idolatra futebol que ia ficar mais feliz. Mas eu vou contar a história. Então, eu tava lá não foi no Super Velho, um mercadinho local que tem lá também na Irlanda, e Sim. tava comprando cerveja. Aí tinha aqueles totem de papelão, né, de promoção, falando tipo, mande futebol para 5008 e para concorrer a um par de ingressos para Real Madrid e Barcelona. Eu tava lá, isso era a promoção da Budweiser, né? Aí eu fui lá, comprei uma cerveja que não era Budweiser, mesmo assim mandei a mensagem. Que legal. E aí, uns 2 meses depois, eu tava na academia, é, aí tinha uma mensagem de voz para mim. Aí falou, então tô olhando a respeito que você ganhou em um par de ingressos de tickets, né, para ver Real Madrid, Barcelona em Barcelona e tal. Me entre em contato, não sei o que lá. Eu já nem lembrava direito, eu falei, será que eu ganhei? Eu participei disso? Não, participei sim. Né? Aí eu fui lá, entrei, peguei o número que me ligou, né, era de uma agência de turismo que entrou em contato comigo, uma agência de marketing, Sim. e mandei mensagem para minha esposa, a gente vai para Barcelona, de graça. Ela falou, como assim? A gente ganhou aquela promoção. Ela também, que promoção? Ah, aquela promoção. E a gente ficou super feliz que a gente fala, Messi, ia ver Neymar, ia ver Cristiano Ronaldo nos times e tudo. E a gente nem tava mais lá nesses times. O Que Neymar tava no legal. PSG, o Cristiano Ronaldo tava no Juventus, a gente nem sabia. A gente só viu o Messi lá. Mas aí, então a gente ganhou o par de ingressos para ir. E a gente ganhou mais ou menos em setembro para ir em outubro, alguma coisa assim. Que louco. E aí o que aconteceu foi que o jogo foi remarcado, porque estava tendo aqueles protestos da Catalunha, que ia ser Sim. perfeito, que eu ia pegar sábado e domingo os dias de graça lá, e depois ia pegar terça e quarta, segunda e terça, que era feriado, e ia bater Sim. certinho. Ia ficar vários dias lá. E aí a gente viu que... Aí foi cancelado, né? Naquele final de semana fez um final de semana de sol perfeito, assim, a gente ficou muito puto na época, porque falou, caralho, né? Mas não, é de graça ainda, tá remarcado para dezembro, vamos que vamos. Ao menos a gente não vai pegar tão calor, mas vai pegar o Natal de Barcelona, né? Sim. A minha esposa, Carol, adora o Natal, então vamos pegar uma feirinha diferente, um país que gosta do Natal. Ter várias Então, feirinhas, vai ser bem legal. além do jogo, vocês conseguiram turistar um pouco na cidade. Conseguimos, então, a gente tinha direito a passagem de ida e volta, 2 estadias em um hotel e o jogo, só isso, né? Era o que a gente tinha válido. Sim. Então, a gente pediu para o voo de volta ser 2 dias depois, então, em vez de ser domingo, ser na terça. Aí, E aí vocês completaram as duas outras estadias. como temos 12 estadias e ficamos por conta lá. Aí a mulher falou que poderia fazer se o custo da passagem fosse mais barato, mas como era de final de semana para meio da semana não teria problema, né? E aí realmente Sim. deu certinho. E a gente já chegou no jogo, né? A gente chegou no hotel à tarde, pegou os ingressos na recepção lá, tirou umas fotinhas e já pegou o rumo do estádio. Que legal. E, cara, que sorte, né? Tipo, ganhar assim de graça. E para mandar mensagem na Irlanda é até de graça, dependendo do plano que você tem, né? Uhum. Então, eu não gastei realmente nada para ganhar isso tudo. E foi a única vez que eu fui para a Espanha, foi uma experiência bem legal. E, então, Barcelona é um pouco maior, só que a gente pegou uma região mais central ali, então a gente Sim. também fez tudo a pé, a gente não pegou um ônibus.
E, cara, eu nunca fui para estádio nem no Brasil, não conheço o estádio, não conheço futebol direito assim. Eu já Sim. fui ver São Bento, não era nem São Bento, eu fui ver Atlético Sorocaba e algum outro time pequeno aí, quando eu tinha uns 8 anos, no estádio de banco de madeira. Então, que experiência legal, que foi bem diferente, estava todo mundo assim, indo e cantando, e Barcelona não é tão amigável quanto alguns outros países, assim, de times rivais, né? Mas Sim. ainda assim, você conseguia ver uniformes misturados ali no meio da arquibancada, na rua, né, indo para a arquibancada, Sim. e só que ainda estava em tensão da parte da Catalunha, né? Então, o jogo que foi adiado um tempo atrás, ia rolar de qualquer forma, mas estava tendo os protestos. Sim. Então tinha uma galera distribuindo umas máscaras na rua com a cara do Messi para fazer protesto. Tinha uma galera na rua. Depois que a gente entrou no estádio, a gente viu as manchetes do outro dia no jornal, tava pegando fogo lá de fora, literalmente, a galera jogando molotov na polícia, tava feia a situação, a gente tava lá no campo, a gente nem Cara, viu. E dentro do estádio teve protesto também, a galera com umas placas assim, levantando e meio que um coro assim de gente fazendo protesto tudo ao mesmo tempo. sim. Foi tipo uma experiência bem diferente, meu. Foda pela situação ali, né, realmente de ser um protesto que tá tendo pela Catalunha e tudo mais. Só que Sim. foi uma experiência, tipo, inesquecível, bem diferente mesmo. E no jogo mesmo não dá pra ver porra nenhuma, a gente tava longe pra caralho. Tinha que ficar deduzindo o que é cada jogador ali, sem entender direito ainda. Não tinha um telão e o jogo acabou 0-0 ainda. Que engraçado. Não Mas tem telão, porque os interessante. estádios no Brasil tem telão, né? Você vê a jogada no telão também. Assim, pelo menos eu já fui no Morumbi, no... Deve ter um telão, deve ter um telão pequeno para não desmerecer também. Sim, A minha memória do estádio eu tenho, agora do jogo eu já não tenho tanto. sim, Não me prendeu tanto, que eu até vejo um pouco de futebol, mas não bem pouco aficionado. Mas deu para aproveitar bastante a Espanha também, então a gente teve o jogo no primeiro dia, e depois outros 3 dias foi turistando, a gente conheceu aquele... Ah, qual que é o nome? Aquele lugar cheio de mosaico de o azulejo. mosaico Nossa, do Miró. Miró, não é? não sei, não se Eu acho que terminou, o nome do não. artista é Miró, se não tô enganado. Isso aí que é Eu sou absurdo, louco cara. pra ir lá, mas eu não lembro, não. Então, pra mim era pra ser outro, mas é possível que seja. Eu vou pôr E a foto aí e vou pôr o nome do artista, porque tem aquela lagartixa lá que é o principal deles ali que tava no cartão sim, é o mais postal. famoso. Mas é lindo, cara. Aquele lugar. Eu nunca É fui muito legal. pra Barcelona e sou louco pra ir. Louco. Então, e a gente foi em dezembro lá. Eu que tô acostumado com a Irlanda aqui em setembro, já tá frio. Eu consegui entrar na praia lá, eu consegui fazer um chuá rápido. Ele tava um frio, tava um vento, não tava frio, mas tava um vento que machucava da areia que sai deslocado e batia em você. Sim, Mas eu entrei rapidinho só para falar que eu entrei. Mas esse lugar também do mosaico é muito bonito. Uma arquitetura muito diferente, tá? Uma arquitetura meio ondulada, assim, um negócio fora de série, assim, bem diferente de tudo. sim. Que mais que a gente visitou legal, de vista legal lá? Tem. Caralho, fugiu todos os nomes da minha cabeça agora. Mas tem uma rua principal, tem a Las Ramblas, que é bem famosa, que tem vários mercadinhos, muita comida de rua. Tem um mercadão ali nas Las Ramblas também tem um mercadão. Então a gente comeu muita coisa diferente lá, experimentou várias comidas típicas assim de barraquinha de rua, que é o que eu mais gosto de fazer, Sim. mais do que restaurante ainda, e barraquinha de rua. É, tem o pier, tem a praia. O que mais que eu fiz? A gente foi na feirinha de Natal lá também, uma feirinha Ah, bem legal. legal, que realmente é uma feirinha. Não era muito grande, pensei que ia ser uma feirinha maior, mas deu para comer umas coisas típicas, deu para conhecer um pouco de como que eles tratam o Natal lá também. Sim. E o que é assim, porque a Catalunha, ela é um pouco diferente da Espanha em alguns aspectos, né? A língua, inclusive, Tem um é, dialeto. é um dialeto, né? E o que eles comem, assim? Você falou que comeu algumas coisas de Cara, street food. o principal deles mesmo é a paella, né? Então, assim, principal, não sei se é o principal, mas é bem popular a paella. Então, a gente comeu paella lá em um... Nossa, a gente comeu paella 3 vezes lá em 4 dias. Porque a gente pegou uma que era de rua, então uma mais simples assim, né? Meio que feita na hora ali. Sim, Uma vez a gente estava procurando aquelas tapas, que é umas porçãozinhas, né? A gente não sim. conseguiu achar, tava morrendo de fome, já tava tudo fechado. Ela começou a dar umas 2, 3 horas da tarde, fechou tudo. Aí a gente foi em um mercadinho, acho que é uns asiáticos vendendo paella, então não era muito, não era muito
tradicional, mas a gente comeu Sim. também. Aí a gente pegou a primeira de frutos do mar, a segunda acho que era de frango, que era o que eles tinham. Aí, finalmente, no último dia, a gente pegou uma paella de verdade, aquela que vem naquelas panela preta, assim, Sim. gigantesca, e com um caldo de polvo, então ela é meio preta, assim, bem diferentona, uma delícia. E daí tem essas tapas, que também que elas são muito populares, né? Que nada mais Sim. é porção. Então, eles chamam de tudo de tapas, falam que é popular, mas são várias porções, pode ser tapas de qualquer coisa. É toda a comida típica deles em pequenas porções que aí você consegue experimentar Dar coisas uma diferentes. degustada. Mas eles têm um negócio que eles chamam, que é basicamente um omelete de batata. Uma delícia. É bem simples, mas é gostoso, porque ovo com batata não tem como ficar muito ruim também. E aí pode vir tanto em formato de porção. A gente pegou uma vez que era como se fosse uma fatia como se fosse uma torta, assim, eles fizeram meio que um bolo disso e Sim. cortava. Ah, que interessante. Lá a fruta também, por ser um país um pouco mais quente, né? Então pela Europa em si, é um país que tem como fruta um atrativo a mais do que nos países que na Irlanda mesmo tem muitas poucas frutas lá. Sim. É Então a gente comeu mais berry que sobrevive a lugar mais frio, né? exato. A gente comeu muito lá daquelas pitaias, né, que são aquelas dragon fruit. Aham. Tinha umas outras frutas diferentes lá também, que eu não sei nem o nome agora, mas tem várias coisas para experimentar, tipo umas frutas diferentes para experimentar. Ah, A legal. gente não é muito de frutos do mar em si, mas para quem gosta também tem frutos do mar adoidado lá no mexilhão, aquelas conchas. Eles são muito fortes, né, nessa parte de frutos do mar também. É, eu também não sou muito fã, mas se é um bagulho tradicional, eu experimento, pelo menos para dizer que eu comi e falar, posso gostar ou não. Eu, tipo, paella, eu sou louco para experimentar uma feita por locais mesmo, seja na Espanha, na Catalunha, porque, tipo, eu já comi em outros lugares, mas você fala, não é bem, né? Alguém que que pegou a receita e tá fazendo aqui, né? Não é alguém de lá que nasceu com isso, né? E como é que vocês desenrolaram com a língua lá? Vocês falaram espanhol e inglês? Como é que vocês... Cara, a gente tipo, até tenta falar espanhol, mas sem curso nenhum, sem base nenhuma, então a gente não é praticante, né? A gente não fala a língua. Então a gente desenrola mais em inglês mesmo. Então, por mais que tivesse o espanhol, tem uma história legal que a gente foi no mercadinho uma vez. Eu cheguei a fazer um cursinho de espanhol quando era mais novo. Sim, Aí eu conheço umas palavras outras que não é exatamente a mesma em português, né? sim. Então, eu sabia falar cartão de crédito em espanhol, que é tarjeta, não é muito difícil, mas não é cartãocito. Então, tipo, eu sabia que era uma palavra diferente. Aí, e só sabia falar isso também. Sim. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, ó, deixa aqui, eu vou passar no caixa que eu vou falar em espanhol com ela agora, né? Eu vou gastar meu espanhol. Sim. Aí, na hora de falar com a cashier lá, né, com a atendente, eu tô, não, é tarjeta, não, vou falar, por favor, na tarjeta, você quer lá certinho. Aí ela falou, sei lá como que vai, como deseja pagar? La tarjeta, please. Eu, não, mano, misturei tudo. Até, eu falei, não, até hoje minha esposa me zoou pra caralho. Ela falou, não, Ah, você não sabe falar espanhol mais nem um pouco, nem tente mais é. aí. Depois Não, dessa eu nunca mais falei na viagem, não. eu e minha esposa também, a gente se brinca, né? Uma vez a gente foi pra Argentina e comemos, bebemos, estávamos um pouco borracho, aí o espanhol sai mais fluente, depois de borracho sai mais fluente, né? Aí a gente brincando, pode me trazer la cuenta, la dolorosa, por favor? Aí o cara traz, né? Você vai. Aí você fala que vai pagar com dinheiro, né? E lá, tipo, muitos lugares na Argentina aceitam o real brasileiro mesmo, né? Então você nem precisa trocar moeda para isso. Aí na hora que você paga e tá indo embora, ao invés de falar muitas graças, você fala obrigado. Mas, tipo, Obrigada. o que é isso? O que você tá fazendo? E eu sempre falo com o pessoal aqui no canal, só um momentinho jabá curto aqui. Eu sempre falo, cara, o básico para você viajar para países que não falam português é saber o inglês. Você pode ir para um país que não fala inglês e nem português, mas você vai encontrar pessoas que falam inglês lá. E aí a gente tem uma parceria aqui no canal. No link aí na descrição tem um curso de inglês online, pessoal, se quiser.
clica lá, dá uma olhada se interessa. E só no link aí embaixo eles têm uns e-books especiais para viagens que vão sair de graça se vocês comprarem o curso no link aí embaixo, beleza? Dá uma conferida lá. E eles são focados em apenas, tipo, para viajar, tipo, para os negócios, não fica com enrolação só no que você quer ir. Quer aprender para viajar? Você vai aprender para viajar o que você tem que falar no aeroporto, no hotel, no restaurante, e se dar bem, conseguir viajar para qualquer lugar do mundo, beleza? Clica aí e confere lá. Continuando aqui, realmente eu acho que, assim, a questão da língua é interessante, né? A gente teve na China e lá, tipo, muito pouca gente fala inglês, cara. E aí, tipo, você tem que ir no lugar certo. Você vai na recepção do hotel, vai num centro de formação para turistas, que você vai encontrar alguém que fala inglês. Mas vale a pena, né? Você já foi para a parte da Espanha, não, fora da Catalunha, assim? Não fui, cara, mas eu tenho uma coisa para completar da Espanha. Você estava falando de borracho, né? Lá tem as sangrias também, né? Famosas sangrias Não, da Espanha. Então, também não são tão caras e são muito boas. A gente pegou uma sangria lá também. Então, que legal. mais um prato, mais uma bebida típica do local lá, né? Mas Sim. a gente não chegou a gente não chegou a sair da Espanha, de Barcelona, e não conhece nenhum outro país da Espanha. Não conhece nenhuma outra cidade da Espanha. Uma coisa que a gente queria fazer, mas não conseguiu fazer por causa que já estava em dezembro, a gente queria fazer uma viagem de bate e volta para Andorra, que dá para fazer ali Sim. meio que fácil saindo de Barcelona, né? Então, é uma cidadezinha pequena, montanhosa, bem legal, pelas fotos que a gente viu, pelo que a gente tinha pesquisado. Só que em dezembro, começa a ficar com neve nas estradas. Aí eu tenho zero habilidades em dirigir na neve, né? Então, a gente não foi mais por precaução mesmo. A gente Sim. estava vira e mexe, sempre olhando a previsão do tempo para ver se por acaso ia ficar sol por uma semana para derreter tudo, mas não rolou. Sim. Então, a gente acabou não viajando, a gente quase foi para Andorra, mas também não foi, mas é uma curiosidade sobre Barcelona, como, não sei se é Barcelona ou se é Catalunha agora. A gente pegou uma vez um Uber, um táxi lá, e o cara a gente passou na frente hoje em dia é um shopping, era uma arena de toureiro antes, não sei como é o nome exatamente, né, que tinha aquelas touradas. Toronto. E virou um shopping, virou um prédio comercial, ou algo assim. E a gente perguntou para ele, isso aqui tem tourada ainda aqui? Daí ele falou que não tinha mais, que virou o prédio, e que na Catalunha não tem mais. Tem na Espanha ainda, é bem popular, Uhum. né? Mas agora não lembro se é Catalunha ou se é na Espanha, que já não tem mais. Então é interessante ver que tá, por mais que seja bem típico para eles, né, que seja bem Cultural, né? cultural, Sim. já está mudando um pouco também. Que, claro que depende de pessoa para pessoa, mas é um pedaço de arte ali, é um pedaço de cultura deles que eu acho meio maldoso, mas também não conheço a fundo para Sim. julgar 100%. Não, eu concordo com você. Eu não faria, né? Mas a gente tem que entender que é uma outra cultura, existe uma história por trás, né? Tipo, até isso era uma coisa que a gente falava quando a gente foi para a China, né? Tipo, sei lá, para mim é estranho e não se faz mais hoje em maior parte da China, tipo, comer alguns animais atípicos, né? Tipo, comer tartaruga, comer cachorro. E a maior parte da China também não faz isso mesmo. Você tem que entender, tipo, que eles passaram uma fome, é o que eles tinham para comer, né? E, tipo, era arroz que eles conseguiam plantar nas partes alagadas, e não tem muita coisa que você consegue plantar em lugares alagados, e os animais que tinham disponíveis, né? Mas eu tô para concordar com você, eu não tenho informação, mas a Catalunha sempre tem um passo a mais nessa direção da humanidade, assim, em relação ao resto da Espanha. Então, eu imagino que eles tenham sido eles que pararam com as touradas primeiro. E é Mas, complicado, né? Essa parte é complicada, porque, tipo, é a cultura, é um traço cultural. a gente tá meio que cagando regra só, porque falando de fora não tá zero envolvido na história ali, na cultura, né? É, não tá envolvido, é fácil criticar alguma coisa ou não também, né? Sim. Mas faz É, parte também. é que eu sempre falo no canal que o pessoal tem que viajar de peito aberto, mente aberta, e depois você absorve
o que te interessa, o que não te interessa, você só descarta, né? É igual as caixas de bombom aí no Brasil. Você compra uma amarelinha, uma azulzinha, você não precisa falar os nomes, todo mundo sabe. Aí você pega aquele bombom de amendoim daqui, ou de coco daqui, e descarta aqueles de fruta que não servem pra ninguém. Aquele bombom de banana. Banana passa, enfim. E vem muito na caixa, né? É o mais barato, pelo jeito, porque vem 3 vezes mais dele. E aí você fica com a caixa dos que você gosta, e assim é o mundo, vai conhecendo. Sempre você vai achar algo que te desagrade ou que você nunca tinha pensado e que faz a diferença na sua vida em cada lugar e vai por esse caminho. Com certeza. Tirando aí, saindo ali, mais o que que você conhece da Cara, Europa agora? falando de ter sorte de ter sol lá na Stonehenge, eu lembrei que eu fiz uma viagem de bate e volta mesmo. Foi fazer só um final de semana na Noruega para ver a aurora boreal. E aí realmente é uma viagem cara que se você perder, você tá lascado, né? O investimento foi todo jogado fora. E eu tive sorte, viu, cara? Eu fui para Noruega, eu desci em Oslo, é, mas só para pegar a conexão para ir para Tromsø, que é um dos lugares mais fáceis Ver a de aurora, sim. ver a aurora. Tromsø em Iceland também, né, na Islândia. Então, cara, eu nunca tive tão alto no mapa assim. Islândia Não? não é fácil, não. Eu fui lá pra ver a aurora e não consegui. Assim, Tô brincando. Tô é onde a brincando. atividade é mais forte, né? Mas são Sim, países também que estão sempre cobertos de nuvens também. sim. Nossa, depois você conta um pouco aí, não? Putz, que sacanagem ir pra Islândia e não conseguir Não, ver. sim, Você falou que foi para Tromsø e eu sigo o Senja também. Senja ou Senja é um observatório na Noruega, fica na beira de um lago e sempre tem aurora, assim. Tipo, eu sigo eles no Facebook, eles postam fotos de aurora dia sim, outro também. O da Islândia foi engraçado, assim. Eu vou contar rapidinho, porque eu já contei em outros vídeos aqui, mas para a galera saber. Em 2019, quando você ainda podia viajar, eu, eu tinha ido para o Brasil, eu fiz uma viagem de 20 dias para o Brasil, e minha esposa não pôde ir. E eu voltei do Brasil uma semana antes do meu aniversário. E ela falou assim: Ah, tem uma surpresa para você, tem mais uma viagem de presente para você. Eu sei, ela sabia que o meu sonho top 1 da vida de fenômenos naturais é a aurora, e de lugares para se ver são as pirâmides do Egito, né? Mas tem outros sonhos aí no meio também, mas esse seria o top 1 natural, top 1 arquitetônico, cultural, etc. E aí ela falou, vamos tentar matar a aurora. E aí a gente ficou, tipo, 4 dias na Islândia, mas a gente pegou um período que estava bom para ver. Fomos, a gente comprou um barquinho que, inclusive, eles vão para o mar, né? Saem da capital, Reykjavik, vão para o mar, e aí, tipo, longe das luzes, e o cara do barquinho vai com uma câmera de alta resolução, tentando pegar aquele verdinho ali pra gente ir chegar por perto e tal. E aí o resultado é que se você não conseguir ver, eles te devolvem um ticket do barquinho, tem uma validade, se não me engano, de 10 anos para você voltar outras vezes e ver. Quando você consegue, eles te tomam um ticket e ficam para isso. Não vimos, mas a Islândia é um país super bonito, vale super a pena ir por outros motivos. Tem muitas cachoeiras legais, vulcões, tem a falha tectônica, né, que ela está entre duas placas, a placa da Eurásia e a placa Norte América. Então, e elas estão separando, tem lugar que criou um mini canyon, por causa disso você consegue andar dentro, que elas estão separando as placas. Caralho. É, Você tá falando de vulcão lá? Estourou um vulcão lá semana passada, essa semana. sim, ali, Recentemente agora. sim. Aliás, a Islândia é o único país do mundo que tem todos os tipos de vulcão. E quando estoura um vulcão lá, pode dar problema até na Europa. Teve uns que estourou há uns 10 anos atrás, que tipo, teve que parar todos os voos na Europa inteira por não sei quantos dias, porque tinha cinza em cima da Europa inteira. Minha esposa estava acompanhando o vulcão. Que alguém pôs um time-lapse dele Ah, que saindo. legal. A gente é meio fascinado pela Iceland. Resultado, depois de 4 dias, rodamos a mais de 1.000 quilômetros, pegamos um carro, né? Teve um dia que a gente dirigiu 500 e tantos quilômetros, só no mesmo dia. Nada, devolvemos o carro já no aeroporto, embarcamos. Assim que a gente saiu aqui, os perfis de Facebook na Iceland
dentro da própria cidade, da capital, Reykjavik, a aurora super forte. E ainda com as luzes da cidade, assim, tipo, não precisava ir para o barco no meio do mar para ver. Né? Dentro da cidade já dava. Mas volta aí para Noruega. Então você foi para Eu fui para Tromsø. Tromsø. Tromsø também é uma cidade linda, aquelas de filme mesmo, casinha de madeira, toda cheia de neve em cima, assim. Um vilarejozinho, assim mesmo, zero prédios, assim, poucos prédios na cidade, tudo uma cidade bem baixa. E a gente também pegou um ônibus para fazer o tour, né? Uhum. Fala. E da cidade dava para ver um pouquinho já. Na cidade você conseguia ver um pouquinho do verde. Só que bem fraco, assim, não, se não tivesse visto à noite, não dava para contar que viu a aurora. Mas dá para ver, então dá para saber que a incidência estava muito forte. Um frio desgraçado. E a gente não tinha roupa preparada para isso. Mas saía lá fora, depois que a gente pegou o ônibus, a gente parou. Tem um caminho que eles fazem que é indo sentido não é Dinamarca, é Suíça. Não, Suécia. Suíça Suíça tá para baixo da França e a Dinamarca tá para baixo da Tá no meio dos dois ali, né? Mas ela é mais para baixo. Nota 10 de geografia. Tudo bem. Então você já tá bem alto no mapa, assim, né? Você já tá meio que no limite norte da Noruega. Não é Noruega? Noruega mesmo? Nossa, eu tô misturando tudo já. E você começa, então, mais indo para a direita aqui, né? Para o oeste, para Suécia. Uhum. A gente pegou o ônibus de excursão, acho que 1h30, 2 horas, indo mais afastado da cidade. E os caras dos ônibus, eles têm toda uma comunicação entre eles, né? Não, aqui tá forte, aqui tá fraco, nem para aqui, vai ali. E daí o cara fala, não, aqui é para ter um ponto, mas tá fraco, vamos reto. Aqui é outro ponto, mas tá fraco, vamos reto. Aí depois de 1h30, mais ou menos, de ônibus, a gente conseguiu parar em um ponto lá que tava muito forte mesmo. Legal. E aí, até para te dar um pouco de spoiler de uma aurora boreal, é aquilo mesmo que você tem as cortinas verdes, assim, as luzes verdes no céu, e elas mexem na sua cara, assim, elas realmente dão um absurdo, assim, em tempo real. E eu, na época, não tinha câmera profissional, agora eu tenho uma Nikon D3200, que já daria para fazer umas fotos legais. Sim. Então, eu dava só com o celular, os celulares ficaram todas ruins, mas aí, então, no pacote também com a excursão, tem uma fotinho lá, né? Então, eu tirei uma fotinho profissional com a aurora de fundo, e também depois eles passam todas as fotos, assim, só da aurora, né? Sem a gente lá, mas umas fotos muito bonitas, umas auroras bem fortes mesmo. Sim. Então, valeu bastante a pena. Não, eu sou louco para ver. E eu, inclusive, quando a gente foi para Iceland, eu comprei uma câmera usada, assim, só para baratinha, da Canon também, um amigo me emprestou a lente, porque ela só veio com uma 50mm. Ele me emprestou uma com todos os ajustes manuais para pegar bem legal, mas não demos, a famosa sorte, não. Mas é legal, cara, é legal. Eu ainda vou correr atrás dessa aí. Eu sei que Noruega dá para ver e eu sou louco para ir. Inclusive, vou deixar aí no card aí em cima. O episódio 3 do podcast foi com a Maria Eduarda, que mora na Noruega. Então, a região dela não tem aurora, porque é para baixo de Oslo um pouco, mas ela também quer ir ver. Ela mora mais perto aos fiordes mesmo. Os fiordes são muito bonitos também. Não conheço, mas já ouvi falar muito bem dos fiordes. Mas o país para ser caro também, nossa senhora, esses países nórdicos vai preparado, porque Sim. Desde a passagem aérea, que já é muito caro, que a Ryanair não vai para lá, aí tudo é muito caro, nossa senhora. Daqui tem o esquema Icelandair, né? Você pega a Iceland, você pode fazer layover de até 7 dias na Islândia, e o preço da passagem é o mesmo, com layover de 7 dias ou só um pinga para ir onde quiser. Então você pode programar, passar uns dias na Iceland e qualquer destino na Europa é o mesmo preço. Interessante, hein? Já é uma economia já em passagem, pelo menos. Sim, não, e dá para fazer um combo viagem. Nossa, essa da Noruega foi bem legal mesmo, cara. Eu sou louco para ir. Você comeu alguma das coisas interessantes locais lá? A Maria Eduarda falou bastante. Tipo, eles servem cabeça de ovelha, umas coisas. Nossa. Cara, eu vou te falar que eu fiz foi bate e volta que eu fiz, né? Foi em São Paulo, foi sexta, voltei domingo.
e já doeu muito já, então eu não tava com muita coragem. O Airbnb que a gente pegou lá também foi muito caro, sim, então era uma época que não tava podendo gastar muito, e já tinha gastado mais do que deveria, então eu não fui para nenhum lugar típico. Mas ainda assim eu também adoro comer coisas que seja típica da cidade, né? sim. Então, isso aqui que eu consigo achar no mercado que seja mais estranho, porque não sei se nem se é típico, mas coisa estranha. Cara, eu comprei umas pastas, é como se fosse um patê de peixe. Que negócio horrível, velho. Horrível, horrível. Eles Passava aquele patê de peixe no pão, era muito ruim. têm peixe em conserva lá, que é o negócio é o mais fedido do mundo. Você abre e já voa longe o cheiro. Nossa. Ai, você não Ah, fica animado com ah, gosto, não. aí eu comprei um pedação de salmão também, muito gostoso para comer, tipo japonês, né? Só no sashimi. Sim. Delicioso salmão local. O que mais comi de diferente lá? Lá não foi um rolê muito gastronômico, não. Foi mais o foco da Aurora mesmo e passar Natureza, frio. sim. Você tá falando frio aí, e você falou, não tô acostumado a dirigir com neve. Na Irlanda, Na Irlanda não não neva? neva. Se você for para as montanhas ali, ela neva com um pouco mais de frequência, mas ainda assim vai ser uma, duas vezes por ano, quando tá no pico do frio, assim, uma geada que tá tendo, alguma coisa assim. Mas naturalmente ela não neva. E em Ah, Dublin, mesmo na cidade, ela nevou em 2017, no St. Patrick's, né? Inclusive foi recente. sim. E foi um super diferencial. Tipo, não, aqui não costuma nevar, e é diferente. Foi meio que qual não, foi um evento para todo mundo ali da cidade, né? Nossa, o St. É, Patrick's ainda, aqui pelo menos, já é fora quase do período de neve. Neva muito em fevereiro. foi bem Isso, atípico, porque costuma nevar mais entre novembro e janeiro ali, mais ou menos, né? Mais sim. ou menos ali. E aí foi dia 17 de março, né? Então nevou e foi uma, tipo, não se neva no St. Patrick's, não sei se é desde sempre ou se é desde muito tempo atrás. E esse ano quase nevou também, né? Nevou Sim. acho que uns 2 dias antes, uma neve bem fina, não dá nem para falar que nevou de verdade, mas nevou uns 2 dias antes um pouquinho. Ah, entendi. Aqui neva bastante. E a parte de dirigir, se você tem o pneu de neve, não muda muito, na real, mas é que você falou que não tem costume, então. E eu, Então, eu também não sei dirigir na neve, não, mas a gente arrisca. é porque eu não tenho nem carro lá. Toda vez que eu vou viajar, eu alugo. Sim, Porque atualmente a minha última casa foi no miolo do centro. Então, fazendo tudo a pé ou de bicicleta também. Então, desde que eu cheguei lá, eu já mudei umas 4 vezes de casa. Cada vez sim, tentando melhorar um pouco a qualidade de vida, né? Que nós, quando eu era estudante, lá era uma desgraça. sim, Aí fui melhorando aos poucos, ainda estou no centro. E agora, para melhorar um pouquinho mais no centro, vai dobrar de preço a casa, que já é um aluguel bem caro sim. lá na Irlanda. Então, eu quero ver se eu fico um pouco mais afastado do centro e pego um carro também. Ah, sim, Mas hoje eu não preciso de carro, não tenho carro lá. sim, Então, eu dirijo muito pouco na Europa como um todo, né? Mas como vai viajar mesmo. Aí se for pegar neve ainda, não tenho ideia, vai que dá problema, não sim. quero estragar a viagem. O carro foi algo recente na minha vida também, só porque o lugar que eu trabalho, agora acabou que eu tô trabalhando de casa, mas, tipo, o lugar que eu trabalho levaria 2 horas de transporte público e de carro leva 25 minutos porque eu tô perto da rodovia, assim, eu saio, 5 minutos eu tô na rodovia e, tipo, eles lá também estão perto da rodovia. E de transporte público levaria muito mais, de metrô. Absurdo. Você conhece as ilhas da Grã-Bretanha também, alguma ali? Faroe, Man's Island, alguma daquelas? Não fui ainda. Essas eu não fui, não conheço nem quem foi. Tem uma ilha que é da República da Irlanda mesmo, ali para perto de Cork, que Sim. o nome dela é Ilha Sky Island. Sky Island. E ela é linda também, linda, linda, mas é aqueles que é para quem gosta de natureza, porque não tem nada lá. Tem Uhum. o vilarejo central ali e mato para todo lado, né? Paisagem, montanha, é, mas é só o que tem. Então, calma. A Ilha Skye fica na Escócia, que é a mesma ideia. Aí tem uma ilha perto de Cork, que é na Irlanda, que é muito parecida com essa Ilha Skye, mas a Ilha Skye é a Escócia, estou falando besteira. Ou vice-versa. mas é uma geografia muito parecida. E morro de vontade de ir, tanto nessa Ilha Skye na Escócia, quanto na ilha de Cork. Sim. Agora,
Essa ilha de Man, que tem entre as duas ilhas, que é relativamente grande, né? Uma ilha meio Uhum. que comparada com as outras, eu nem sei o que tem lá, para falar a verdade. Eu não sei como que faz para chegar lá, eu não sei o que as pessoas vão fazer lá, não sei nem se tem civilização direito lá, mas sempre tive curiosidade, mas nunca pesquisei. Você conhece Sim. algo sobre ela? Eu já vi algumas fotos, elas são muito parecidas com a paisagem da Islândia mesmo, assim. Tanto o solo é bastante rocha vulcânica, né? Mais a Faroe até do que a do de Man, com a vegetação rasteira, arbustiva, mas você tem bastante... você tem as quedas da água, os cliffs, né, para ver, tem bastante coisa interessante. Mas é aquilo, é a natureza realmente, né? Até porque né? A parte da Grã-Bretanha, para comida, como você disse, é tudo fish and chips. Então, Tudo batata e peixe. não, brincadeira, mas então, e né, não tem muita arquitetura, não. Mas é Então, mas, bonita, é bonita. mas a Irlanda, não, tipo, as ilhas britânicas, né, a ilha da Irlanda ali também, você está falando de vegetação, é tudo vegetação rasteira ali. Eu não sei se tem algum lugar que tem uma vegetação mais diferenciada, assim, com umas árvores mais, uma vegetação mais fechada. Costuma ser uma vegetação mais aberta e mais rasteira mesmo. Sim. Mas Para cima da linha do Equador ali é assim. Aí você mudar um pouquinho para baixo, você já tem mais parte atlântica, né? a gente gosta muito de acampar. Então a gente foi começo de 2020, quando estava começando a da pandemia, Aham, a gente não fazia ideia do nível que ia chegar, né? sim. A gente começou a se preparar para fazer, tem uma trilha famosa lá que é a ilha de Dublin para Wicklow, que é a Wicklow Way. Leva 7 dias para você fazer. Se você for em um Nossa. ritmo ok, né? Tem gente que faz em 3, em 4. Mas a gente não é profissional, a gente só gosta de fazer. A gente se preparou, né? Comprou as mochilas lá, comprou as coisas para fazer. E você começou a se preparar de verdade, começou a fazer meio que academia em casa, que tá tudo fechado, né? Fortalecer as pernas, fortalecer o físico para aguentar. Evitar dores E e câimbras. então, e a gente fez. Só que a gente se programou um monte e se programou errado. O que aconteceu foi que a gente começou a se programar para fazer então uns 20 quilômetros por dia, mais ou menos, para dar os 140, né? Aí Sim. no próprio mapa tem um site que chama Wickloway Doraí, eu acho que tem um site específico para explicar é, os pontos de parada, onde tem, não tem sinal de internet, onde que é bom, não é bom acampar, é bem completinho, bem fácil. Que legal. Só que o site fala, ó, sua trilha começa aqui. E a gente falou, beleza, nossa trilha começa ali, né? E o que a gente não levou em consideração, sair de casa e ir até o ponto de ônibus certo para ir até o Wicklow, já tem que dar uma caminhada de só uns 20 minutos. Aham. Aí depois a gente tem que pegar todo o ônibus, chegar lá no destino em si, né, do ônibus, e caminhar mais, sei lá, uns 4 quilômetros para chegar no que eles chamam de início da trilha. Então, aí já foi um Já foi o sofrimento que a gente não primeiro estava dia. esperando. Aí já foi uns 5 quilômetros do que a gente estava na cabeça, né? A gente Sim. começou a fazer a trilha certinho, bonitinha, muita elevação, umas pedras que são os degraus, assim, é bem difícil de fazer. Que louco. E E a é gente bem falou, ó, marcadinho, assim. a trilha é muito bem marcada, é bem difícil de Que se... legal. A gente quase se perdeu uma vez, só que sorte que a gente chegou em um ponto que era meio que sem saída. Aí falou, tá, então não é por aqui. Mas ao menos era um ponto que a gente não tinha certeza, que a gente meio que se perdeu. Sim. E a gente falou, tá, se não for aqui a gente volta. A gente estava consciente que tinha que dar uma olhada com calma. Mas ela é bem marcada, assim, a gente comeu bola ali em algum canto porque ela é bem marcada. E, e a gente estava então seguindo o mapa, né, que a gente tinha no celular e tal, tudo mais, sem GPS, que não pegava em muitos pontos, mas tinha uma noção de onde a gente estava. Aí quando a gente passou pelo ponto que, em tese, acaba o dia 1, a gente estava cheio de energia. A gente falou, a gente está com energia, por que parar aqui? Tá cedo, vamos andar e tentar, quanto menos a gente dormir na barraca, que a gente não tem colchão inflável, né, que é muito pesado, a gente vai dormir no chão, só com aqueles tapetinhos de yoga, Sim. a gente fica menos cansado, né? Se a gente conseguir economizar 1 ou 2 noites aí até, a gente não precisa ficar economizando tanta comida também, e vamos que vamos. E aí depois a gente viu que a gente tinha lido o mapa errado, a gente andou pra caralho. No primeiro dia acho que a gente andou uns 30 e poucos quilômetros. Nossa. E a gente parou tipo, eu com uns 13 quilos nas costas e a minha esposa com uns 9, né? Uns 9, 8.
e a gente não está acostumado a andar com peso. A gente chegou lá, achou um lugar muito legal para acampar, um terrenão aberto assim, tinha até uma fogueira lá, e aí era só o que, o que me linkou a esse ponto, é que lá por ser realmente afastado, ser um lugar mais sossegado de paisagem, de floresta, de mato ralo, né? É muito fácil fazer trilha. Sim. E é muito fácil acampar também porque não tem bicho selvagem lá, né? Não tem nenhum bicho que vai te atacar. E a gente dormiu lá, nossa, a pior coisa que a gente fez na vida também, porque realmente tinha uma fogueira lá, tinha alguém que já tinha acampado lá antes, Sim. mas era muito aberto, então fez um vento com chuva à noite que a barraca quase voou. E tinha umas cabras lá em nossa volta também gritando com a gente. A gente estava cansado. Aí quando a gente acordou no outro dia, tava com bolha no pé, tava tudo dolorido. Aí a gente arregou e foi embora. Mas a trilha é bem marcada, a gente ia começar a se preparar para fazer de novo esse ano. Só que tá difícil, a gente não pode, no a Irlanda não tá podendo, você sair 5 quilômetros da sua casa também, tá uma situação bem restritiva, né? Sim. Mas a gente tá se preparando, a gente não tinha, a gente comprou aqueles gravetinhos, aqueles walking poles lá para ajudar a andar. Mas é só um link que eu puxei do que você estava falando da vegetação, né, dos lugares aqui. Então, a gente fez muita trilha lá. Essa aí foi a mais longa, que a gente realmente se preparou mais. Só que acampar um dia para fazer um bate-volta para acampar, a gente já fez várias vezes. Para quem gosta de natureza, é bem legal. Tem até uns Instagrams lá que são específicos de pessoas que fazem trilha, a partir de brasileiro, né? É um país que tem muito brasileiro. Então, tudo que você quiser encontrar em língua portuguesa lá, você encontra também. Isso é legal. Já é uma ajuda para quem se anima, né? A gente tem interesses diferentes em viagem, né? Tem gente que vai pelas naturezas mesmo e é o rolê desse, né? Acampar em países diferentes, conhecer, andar. Eu ainda quero ver se um dia na vida eu faço o caminho de Santiago de Compostela. Assim. São 300 quilômetros, né? Sai da França e chega até a Espanha, Santiago, né? A minha esposa não anima, então é um rolê que eu teria que fazer sozinha, assim. Eu falei com ela, não, mas você me espera, eu te falo. Eu vou dessa até essa cidade, você vai dirigindo, me encontra lá, e na manhã seguinte eu vou a pé e você vai de carro. Parece ter uma experiência bem legal, mas é puxado demais, hein? Toma cuidado com bolha, com essas bagaças todas aí, pesquisa Sim. bem que vale a pena investir um pouquinho em material para conseguir fazer a prova inteira, né? Fazer o caminho inteiro. Sim. Eu tô bem enferrujado, mas como eu te disse, né, eu era arqueólogo, 30 quilômetros por dia era comum por, 3 meses em sequência, 30 quilômetros todo dia. Não mais, mas foi uma experiência legal. Tirando esses lugares aí, qual mais na Europa, assim, você acha interessante mencionar que você já foi, assim? Então... Eu falei de umas viagens curtas também, mas esses foram os outros lugares que eu fiquei também foram tudo muito bate e volta, né? Porque Sim. a gente fala que já visitei, sei lá, 20 países, mas é tudo pegando promoção, é tudo fazendo uns bate e volta. Então, eu tenho algumas experiências que na Suíça, que eu fui lá fazer um bate e volta só para ver um show também. Então, conheci muito pouco da cidade, fiquei acho que 2 dias lá, né? Tipo, e um dia foi só se preparando pro show em si mesmo. Zurique, exato. Zurique não é capital. Zurique acho que é a capital econômica, né? Onde tem os bancos. Tá. Então é Zurique, eu fui para Zurique. Que a galera põe dinheiro lá. São os bancos suíços. E é cidade cara demais paraíso, também, meu Deus do Zurique é céu. um paraíso. Tô brincando. Mas é muito bonito lá também, cara. Fiquei muito pouco tempo lá, mas é bonito. Aí de lá eu peguei um carro que também fiz um bate-volta de 3 horas. Fiquei em Liechtenstein, que era essa cidadezinha ali do lado, né? Sim. Lá não tem nada para fazer, só passei mesmo porque tive a oportunidade. E aí eu fiquei também na Itália, eu fiquei um pouco mais de tempo. Na Itália eu passei uma semana lá, fazendo Roma e Milão, e umas cidades adjacentes lá pequenininhas, que é Ostia Antica, Lago Como, umas cidadezinhas menores. Aí então, que daí eu fui lá pelo aniversário do meu amigo. Sim. E lá foi mais legal, assim, lá foi bem interessante também visitar o Coliseu. O Coliseu, ele, na minha cabeça, às vezes eu pensava que ele ia ser um pouco maior, às vezes eu pensava que ele ia ser um pouco menor, mas na verdade realmente ele é gigantesco. Sim. E lá em Roma também não é só o Coliseu, né? Tem várias
ruínas ali próximo, na própria cidade mesmo de Roma, né, tem outras ruínas, inclusive meio que no quintal ali do Coliseu, né, tem várias outras ruínas ali também. Sim. Então também é uma cidade cheia de história, uma galera que... só que eu não me senti muito bem recebido como turista, tanto em Roma quanto em Milão. Nossa, que interessante. Sabe, meio que vai, o que você quer comer, pede logo, se vira, come, vai embora, tem alguma dúvida, não me importa. Ao menos foi na minha experiência, né? Claro que depende muito de pessoa para pessoa, Sim. mas uma cidade muito bonita. Itália em si também é uma... Europa como estou na Itália também é muito bonita. De lá eu também peguei um carro para... eu vou esquecer, que é uma cidade bem religiosa ali no norte, que tem uma igreja famosa lá e tudo mais, que não visitar. Então também, mesma ideia, né? Construção antiga, arquitetura bem diferenciada, Uhum. mas não fui muito com a cara do país, não. As minhas experiências pessoais, né, não foram muito boas, mas morro de vontade de voltar, quero ir para Veneza, quero ir para Pisa, Uhum. e tem outros lugares também, não vou lembrar o nome, mas tem só lembrar o aviso, mas tem outros pontos muito, Assim. que eu acho que eu já ouvi falar muito bem da Itália, que morro de vontade de voltar. Eu não sei se muda muito, né? Mas a Itália era muito dividida, né? E a galera não se bica muito. A galera da Calábria, da Sicília, da Sardenha, não se falam tão bem assim, né? Então, eu não sei se isso interfere em como um lado ou outro vai atender os turistas e tal. Eu tô para trazer uma moça que mora na Itália aqui para conversar com a gente. Ela mora em Milão. Eu queria saber qual que é também essa sensação dela enquanto moradora de lá, para ver se muda. Eu tenho muita vontade de conhecer Sardenha, porque, nossa, eu acho as praias de lá lindas, né, cara? Você vê aquele mar azul, tá uma coisa diferente, assim. E Nápoles também, porque eu gosto muito de café, e eles têm um café maravilhoso. Eu já tomei os cafés de lá. Quer dizer, eles são responsáveis pela torrefação, né? Porque a Itália não planta café, né? Nunca plantou. Só pegam da Índia, do Iêmen, Indonésia, etc., e faz os blends e pronto. Mas eu sou louco. E entre Roma e Milão, assim, eu sei que a receptividade você não gostou, mas da cidade em si, qual das duas você preferiu? Qual das duas você achou mais legal? Cara, as duas cidades são mais cidade grande do que cidade turística, eu diria, do jeito que eu enxergo as coisas, porque são duas cidades muito grandes, assim, que tem muita indústria, tem muito comércio, tem, sabe, Uhum. tem muita gente trabalhando lá em força de trabalho mesmo, né? Então, isso quebra um pouco a minha sensação de turismo, né? Que eu, por mais que eu goste, não sou muito fã de ir em cidades que são mais... eu tô só pensando no jeito certo de falar, mas são cidades grandes, né? Não, eu sou mais do interior, eu gosto mais de cidades mais calmas, né? Para turistar. Então, as duas cidades eu tenho que ir meio com o pé atrás, tanto pela recepção, mas quanto Uhum. pelo tamanho delas também. É, mas eu ainda acho que Roma é um pouco mais turistável, vamos dizer assim. Uhum. Milão, você vê mais pessoas estressadas na rua, porque a galera realmente está indo e voltando do trabalho, então não se importam muito com quem está fazendo É turismo, mais e que faz eles sentido. trabalham com moda, né? Então é tudo para ontem, aquela coisa toda, design. Então é muito pessoal meu isso, né, de não ter me encaixado muito bem ali na cidade, mas é mais porque eu tô atrás do sossego. Mas são cidades também muito bonitas. Milão tem a. Eu dei um azar em Milão que, bem quando eu fui à catedral principal deles lá, que dá para subir, minha cidade lá de cima inteira, estava em reforma, não deu para entrar. Sim. Mas tem. Quando eu fui para lá, eu fiquei na casa de uma amiga que mora lá também. E ela foi transferida do Brasil para lá para trabalhar, então ela também está como desde sempre, né, nessa loucura do dia a dia. Uhum. Mas e ela me mostrou uns pontos mais locais, ela que me mostrou o Lago Como, né, que é muito bonito, que também é uma cidade menor que ele do lado. Então, eu fico meio em dúvida. Mas eu acho que se for para voltar, eu prefiro Roma, que
ainda tem uns pontos mais turísticos que nem o Coliseu e algumas outras ruínas, né? Então acho que tem um pouco mais de história E é mais nessas cidades. concentrado, né? Eu acho. Quando a cidade vai entre o que deveria ser os pontos turísticos, você tem que andar muito de uma coisa a outra. Parece que não Sim. é muito viável, né? Roma tem acho que é Piazza de Roma que chama mesmo, que é não, Fontana de Trevi. Aquela Fontana de Trevi, porra, é sensacional. Eu só tô fazendo minha cabeça vendo se isso é Roma mesmo, é Roma sim. É, Eu sei tem, da La Piazza das Três Fontes, La Piazza de la Trafontane, sei lá como que chama. então, Ela fica e que, perto que do é, Vaticano. tem Vaticano lá também, eu fui no Vaticano, o Vaticano é muito bonito, muito caro para entrar lá, eu achei meio sacanagem o valor que você paga para Sim, entrar, mas é muito bonito. Realmente tem toda. Você vai com guia, né? Você pode entrar com guia, tem toda essa história do Vaticano, de todas as sim, pinturas lá. É, achei bem interessante também a parte do sim. Vaticano lá. Então, levando tudo isso em consideração, com certeza, do que eu tenho de experiência, eu prefiro Roma mesmo, né, nessa Roma, situação. sim. Não, é interessante. Você pode não concordar com o preço ou com a situação, né? Mas pô, vale a pena ir pelo menos uma vez para ver, né? Vale a pena. Ignora um pouco se você não concorda com a história do Vaticano ou com quanto eles estão cobrando, pelo menos uma vez para ver, né? Que existe uma parte bonita também nisso tudo, né? E assim com qualquer lugar, né? Tipo eu sempre falo, você pode ir para a China, Cuba, Turquia, Venezuela, não concordar com os governos deles, com a política deles, mas tipo vai entender, vai ver, vai uma vez para sentir. E tente não ser livre Não, então, né, do julgamento. eles explicam a história lá de como surgiu tudo certinho, né? Então, independente de você concordar ou não, você entende o que está por trás daquilo e como tudo Sim, surgiu, né? Então, é sempre válido realmente você sim, fazer os tours ou entrar nos lugares locais que se aprende muito. sim. E a comida italiana na Itália é realmente melhor do que no resto do mundo? Ai, jamais, cara. Aquelas pizzas safadas deles lá, sem recheio nenhum. Aqueles macarrão que é só macarrão e molho, não concordo. A massa brasileira é muito melhor, a pizza brasileira é muito melhor. Eles são. Porque a Europa como um todo, não, eu posso estar exagerando, mas na verdade não é a Europa que está errada, é o brasileiro que ele enche de comida em tudo, né? Sim, Então, lá você comprou uma pasta, um macarrão, você comprou um macarrão, tá aqui só macarrão, né? E tem com molho bolonhesa, tem um molho, sei lá, um molho branco, alguma coisa assim, sim, e é o que tem, não vai ficar inventando. Aí eu tô acostumado no Brasil, que a galera faz realmente né, uns macarrões diferentes, enche de mais ingredientes no molho, de põe uma salsicha no queijo, meio. sim. Almôndega, né? Exato. Aí a pizza também, a gente comeu várias pizzas lá, e e as pizzas são muito simples, não tem Sim. uma fartura. Uma coisa que eu fiquei meio incomodado lá, que são todas as pizzas, a maioria dos pratos que eu vi ali, pelo menos, são todos individuais. Sim. A E às pizza vezes vem num prato tamanho que a gente come em casa, né? às vezes você está querendo comer alguma coisa para só continuar a viagem, está querendo experimentar umas coisas diferentes, e é mais difícil dividir prato lá para você experimentar um pouco de cada, aproveitar nesse sentido, né? Sim. E isso não é só lá na Itália também, não. Isso é na Europa como um todo, que eles são muito. Eu tirei no prato, o prato é esse valor e o valor individual. E se você pedir um prato para uma pessoa só, tipo, um prato para dois, eles até te servem. Mas eles te olham feio, eles perguntam se é isso mesmo, né? Porque não é comum para eles, né? Sim. E da gente também querer provar um pouco de cada e seguir viagem. É, Então é um ponto de cultura bem diferente, que é a gente que está, não é errado, né? Mas é a gente que está diferente ali, né? Então eles não estão sim. entendendo e às vezes até meio rude, dependendo da situação que a gente atende. E na Itália foi o ponto que eu achei que as pessoas mais é, acharam Somos. isso estranho, né? Sim. Pedir um prato individual para dois. Uma vez eu pedi duas pizzas para três pessoas, né? Tipo, a gente tá em três, mas só vê duas pizzas. Não é nem metade, né? Tipo, é um terço para Duas cada. pizzas e um prato Dois, a mais.
Aí nossa, o cara quase expulsou a gente do lugar lá. Eu, tipo, ele não vai comer nada não? Ah, vai comer um pouco com a gente. Ah, mas não quer pegar uma pizza também não? Pegar alguma outra coisa, não sei o que lá. Meu Não, a Deus. gente tá bem, tá bem. E eu acho que não trouxe um prato extra ainda não, a gente meio que cortou ali e foi dividindo na hora, né? Sim. E Não, sobrou comida, vim comida pra porra. é, eles têm esse. Aqui até que isso nem tanto, até porque eles entendem que às vezes você pede um, divide, aí, tipo, se tiver mais fome, você pede um outro, divide e acaba saindo dois ou um e meio, mas você paga por dois. Mas eles têm uma coisa aqui que eu acho um pouco incomoda, porque assim, você chega aí você pede a bebida, aí você pede a comida, se quiser pede mais uma comida, sobremesa, mais uma bebida e pronto. E eles falam assim, pode trazer a conta? Tipo, não tem aquela coisa de boteco do Brasil que você senta e fica lá, tipo, né, 5 horas. E é meio que não existe uma regra oficial, mas é meio que implícito que você dê uma gorjeta de pelo menos 15%, assim, não vem na notinha, né? Igual no Brasil tem 10% do garçom aqui, é no mínimo 15. Se você achou o serviço só, ok. Se for outstanding, você dá 18, 20. Se for uma mesa com 6 ou mais pessoas, já vem 18 obrigatoriamente na conta, 18%. E é isso, eles ganham em cima de tip, né? Eles ganham um salário mínimo, mas com a tip tem garçom que ganha melhor do que engenheiro aqui, fazendo. Mas é isso, Anderson. Você tem 2 horas para comer, beber, não sei o que, sai, vem o outro, porque eu tenho que. Cada mesa dessa tem que ter pelo menos três grupos diferentes por noite, né? Uma coisa assim. É Então, louco. eu trabalhei de bastante coisa quando eu me mudei para Irlanda, né, quando era parte de estudante ainda. Sim, Então, eu cuidava de cachorro, passeava cachorro, limpava Airbnb, fazia várias coisas, né? Mas eu não cheguei a trabalhar em restaurante. Mas eu conheço quem trabalhou e o salário era maior em tips do que em salário mesmo, dependendo da semana. Se pegar uma semana boa, ganhava, se você pegar umas mesas generosas, ganhava tipo uns 100 euros em um dia de tips. de Então gorjeta. e tipo, É, ó, um absurdo, né? Então, realmente eles dependem disso, né? Dependendo do lugar que for, dependendo da sua renda, tips é um ponto bem importante, né? As gorjetas é bem importante. sim. Eu conheço inclusive gente que fala, eu não vou estudar e pegar uma outra carreira porque eu faço muito mais do que uma pessoa trabalhando nesse serviço. E é bem por aí, né? Porque a galera dá tip. Bom, Rafael, a gente está quase acabando. Eu vou só aqui, aquelas perguntinhas finais eu praticamente sempre faço, até dá para dar uma ideia para os nossos ouvintes ou telespectadores, seja lá onde eles estão ouvindo ou vendo esse episódio. Quais 3 lugares, 3 países, 3 viagens você nunca fez ainda e que você sente que você precisa fazer ainda nessa vida, que a gente nem sabe se tem outro ou não? Olha, cara, eu tenho muita vontade de ir para a Islândia, porém no verão. Eu já vi muitas fotos da Islândia no verão e parece que é um negócio absurdo também, tipo, de novo, né? Natureza de paisagem lá. Parece que é Sim, muito diferente. Tenho morro de vontade de ir para a Islândia no verão. É, aqui por perto também tem muitos países que são muito diferentes da cultura que a gente vive, tanto no Brasil quanto na Europa. Então, morro de vontade de ir para países tipo o Egito ou Marrocos também, porque é uma cultura muito diferente. E um passeio que estava programado para fazer, mas eu não fiz, que é voar de balão na Capadócia, que legal. que também é meio que tá no checklist de coisas de fazer em breve. Sim. Mas tentar organizar tudo certinho e uma hora vai. Tem- Marrocos, Egito e Capadócia é relativamente perto, assim, dependendo de quanto tempo você tiver, até para fazer em um combo viagem, né? é, A Islândia eu fui no outono e imagino que no verão também seja lindo, assim. Não, lá não é tão frio. Lá não é tão frio, não neva muito. É o que eles falaram, não é tão frio e não é tão quente, assim. Eles não passam muito de -5, -6.
e não sobem muito além de 20 e poucos, independente da época do ano. Então, vale Eu a pensei que pena. era mais frio lá. Eu peguei -13. Não, -13. Mas eu peguei frio pra porra lá na Noruega, foi muito frio. E eu sempre imaginei que a Islândia ia ser muito mais. Eu Pensei que a Islândia também. era. Eu também achei, mas eles falaram, não, aqui o inverno é até mais longo, você tem frio por mais tempo, mas ele não tão é absurdo, né? Eu já peguei quase -30 em Toronto, eu já peguei -35 no Canadá e em outras regiões. Então, a Islândia é super ok nesse ponto. Então, mas essa é a temperatura da Irlanda. A Irlanda é inverno menos pouquinho, -5 no máximo, mas fica por volta do zero. Sim, E no verão também é 20. Quando faz muito calor, tá 23, 24. sim. É. Ah, é bom, né? Calor mesmo é só bom se você estiver podendo viajar na beira da praia, enfim, diferente disso. Agora, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim? Alguma curiosidade, algo que você queira? Cara, eu pensei em algumas coisas aqui voltado na Islândia, que eu morro de vontade de ir para lá. Você fez aquele círculo que eu sei que ah, um tour deles lá que eles fazem a volta na ilha, né? Tipo, no meio da ilha, porque não dá para ir pelo extremo norte dela. Foi esse caminho que você fez? Eu queria saber, que eu já ouvi umas histórias de umas estradas lá meio perigosas, que é barranco dos dois lados, dirigir de noite lá é meio impossível. Então, eu só queria saber quais foram as suas experiências ali na Islândia, que é um tour que eu pretendo fazer, mas não Sim. me falaram que é meio perigoso. Então, a gente fez o Golden Ring e tem o Diamond Ring. O Diamond Ring é o que vai por fora da ilha. Do Diamond Ring, a gente fez um quarto dele, foi a parte sul. Eu diria que 60% de tudo tá nessa parte sul, assim. E aí o resto, tipo, você dirige, é bonito, mas assim, vou ver um vulcão, vou ver um canyon, né? Vou ver. Tem uma parte que você consegue mergulhar entre as duas placas tectônicas, né? Tem água e você consegue mergulhar, eles têm snorkel lá e tal. Isso está mais localizado no sul, são poucas coisas que estão no meio do caminho. Então, a gente fez o primeiro e o segundo dia, a gente fez de ônibus, com uma excursão de lá. É bem no centro da capital, Reykjavik. No primeiro dia a gente fez igual você fez, o free guide lá, o guia que te leva por uma volta de 2 horinhas e no final você dá a gorjeta que você quiser para ele, se você quiser. E aí você já tem uma ideia da capital inteira, porque você consegue andar ela toda, tipo, nesse período de 2 horas. No final ele te deixa lá numa barraquinha de cachorro-quente, que a linguiça é de carneiro, porque a maior, tipo, 95% da criação da Islândia é carneiro, né? Só rocha vulcânica com vegetação baixa não tem muito pra gado, essas coisas, então é carneiro. E eles falam que acho que foi o Bill Clinton, foi um dos presidentes norte-americanos, eu acho que foi o Bill Clinton, que se apaixonou por essa barraquinha de hot dog. Os dias que ele ficou em Reykjavik, que é a capital lá da Islândia, ele ia lá. Então a gente ficou, tipo, essa manhãzinha com guia e depois a gente foi na central dos guias pagos mesmo. Eles te levam com ônibus para ver o geyser, né? Te levam para ver plantação hidropônica de tomate, porque não tem como plantar nas pedras. Aí eles têm uma plantação suspensa. Te levam nas falls para você ver e, enfim, aí você faz esse rolê no dia, te levam naquela falha tectônica que eu te falei que você consegue andar, que está separando, um dia a Islândia vai afundar. E aí, depois da noite, eles te levam. Você pode ir de dia, você pode mudar o roteiro. Na tal da Blue Lagoon, que é a água quente natural, lá que é uma lagoa azul de água vulcânica quente natural. E aí você pode nadar lá. É tudo bem feitinho, sabe? Dentro da própria lagoa tem uns barzinhos, você pode beber alguma coisa. Tem um lugar que eles vendem
argila medicinal, aí você passa. O nosso já estava incluso, uma mãozadinha da argila e 2 bebidinhas no barzinho. Aí você fica lá, curtindo. E isso é o que eles chamam de Golden Ring, ali em volta, ali, tem o geyser, essas falls, tudo que são perto. Aí o Diamond Ring é dar a volta por fora da ilha, exceto, como você disse, no norte, que você tem que fazer um pouquinho. Então, depois a gente pegou um carro e foi. E a estrada que a gente pegou de carro, ela só era uma mão de cada lado, mas era tranquilo, não tinha penhasco do lado. A única detalhe o limite lá é 90 por hora, e lá é a mão certa, não é a mão da Irlanda, não. Tô brincando. O único detalhe é quando tinha uma ponte, eles avisavam, assim, tipo, a 70 metros antes, eles te avisavam, ó, tem uma ponte ali e tal, reduz aí, porque a ponte, para economizar dinheiro, eles fizeram que só cabe um carro. Então, antes da ponte, você tem que parar, esperar o carro vir, e aí você passa. E aí não tem, tipo, desnível, porque você precisa ver do outro lado, né? Tipo, não tem um desnível. É bem plana a Islândia, por sinal. E então a gente fez isso. Mas eu não acho que seja arriscado, só tem que tomar cuidado com a noite, né? E eu iria, tipo, de carro. Outro cuidado que tem que ter, muita gente faz o rolê todo de motorhome, que é bem legal, porque aí você para em alguns lugares, só tem que tomar cuidado onde parar, porque eles têm as áreas de camping, geralmente no outono é de graça, no verão é pago para ficar nelas, quando você vai de motorhome. No outono é de graça, e aí lá você pode fazer o dumping, né, que é limpar a caixa de esgoto do motorhome. Tem que tomar cuidado que às vezes as pessoas param na estrada e como a lateral é tudo cascalho, o motorhome dá aquela sentadinha Ixi. e não sai mais. E aí você tem que achar um trator. Aí é mais rolê. Mas de qualquer forma, eu não dirigiria à noite. De dia é super tranquilo, é só esse cuidado. E não é um país muito cheio, então é tranquilo. Assim, você vai passar por um carro ou outro na estrada, mas de boa. É lindo, vale conhecer, vale conhecer. Eu quero voltar para pegar 7 dias e pegar carro desde o início, porque aí você vai no seu passo, não depende da excursão. E aí 7 dias dá para fazer o Golden Ring e o Diamond Ring, dar a volta na ilha completa, tranquilamente. Tranquilamente. E parar em tudo que precisa. Ah, bacana. Beleza? Acho que dei um resumo aí da Islândia. Se precisar mais detalhes, depois só me. Bom, você tem meu, meu contato aí, você entra em contato e a gente desenrola. Beleza? Agora eu queria te pedir só suas considerações finais aí, lembrando ao pessoal, se inscrevam no canal dele aí, no podcast Europando, e também segue ele no Instagram, porque o conteúdo é muito legal, é um pouco diferente, que ele não fala só viajar, se você vai mudar, você vai empreender, inclusive ele não falou isso, mas ele é um empreendedor na área de pet, ele é pai de pet também. Então, pessoal, sigam ele aí. E aí, Rafael, eu vou te pedir para deixar suas considerações finais para a gente aí. Não, eu agradeço aí bastante, então, só fazendo explicando um pouco dos meus trabalhos também, então, né, quem quiser realmente conhecer um pouco mais aí da Europa e dos brasileiros que moram lá como um todo, dá uma olhadinha então, né, em todas as plataformas, @europando.podcast, e acabou não tendo muita oportunidade pelo assunto que a gente entrou, né, de falar sobre o meu empreendimento na Irlanda, que é comigo com a minha esposa, que você também consegue achar também em todas as plataformas, @petfriendlydublin. Então, se quiser dar uma olhada aqui para entender como funciona todo o mercado pet em Dublin e em toda a Irlanda, dá uma olhada também, até para você usar talvez como referência para alguma outra situação. Então, é basicamente isso. Mas é isso, Breno. Eu agradeço bastante aí. Até tem mais alguns países que eu fui, mas foi muito bate em volta, eu não vou conseguir explorar tanto aqui para a galera. Mas morando na Europa facilita muito viajar. Então, às vezes parece que a gente é meio não necessariamente snob ou que a gente é muito rico, mas na verdade você recebendo em euro, você consegue guardar dinheiro e fazer bastante coisa. Então, dá para aproveitar bastante. E é tudo oportunidade, né? Então, tem passagem que a gente ganha, tem passagem que a gente vai a serviço. Então, sendo se programado para viajar bastante, eu sei que você também já viajou bastante de formas parecidas, muita gente que está ouvindo aqui também já deve fazer e sabe que não é o quão luxuoso ou quanto que você faz a viagem, mas é onde você está. E
e conversar aqui com você foi bom de lembrar de algumas coisas que eu já nem lembrava mais, de conversar dessas histórias, conversar de alguns pontos específicos, então é sempre... querendo ou não, as viagens trazem muitas boas memórias, né? Tem os perrengues também, e que também, depois que passa, vira notícia boa, né? Lembrar de uma coisa que passou a perto, mas que passou, então também já dá para fazer piada disso depois também. Brigadão, Rafael. Sobre os perrengues, eu estou no momento nos vídeos das sextas contando sobre os perrengues na China. Teve alguns lá também, então eu convido o pessoal aí a se inscrever e a olhar todos os vídeos, não só o podcast, mas principalmente aqui. E, por favor, pessoal, as redes sociais do Rafael vão estar aí embaixo e também o canal do Europando no YouTube para vocês assistirem e conhecerem um pouco mais sobre a Europa. E pensa que é isso, a gente vai aprendendo. Ele falou, eu fiquei em Airbnb, eu estava sem dinheiro. Eu também viajo assim, cara. O importante é alguém chegar para você e falar, cara, é possível viajar. E aí você simplesmente começa a pensar como começar, porque outras pessoas que viveram a mesma situação que você, inclusive econômica, também conseguiram. E é isso a ideia aqui, é que as pessoas comecem a viajar mais vendo os outros viajar. Então, eu agradeço demais, Rafael, pela oportunidade e pela sua paciência em nos ajudar aqui no podcast. E ao sair de casa, eu agradeço. Eu sempre digo, espero que vocês se sintam em casa onde vocês estiverem aqui no canal, assistindo os vídeos também. Pega as dicas, pega todas as dicas do que preciso para economizar, o que preciso levar na mala, além das roupas, para que você tenha uma viagem tranquila. Se você achar que precisa do inglês, como eu disse, tem o nosso parceiro aí embaixo, o curso de inglês na prática, para, tipo, na prática da viagem, do como falar em cada lugar que você tem. E no mais, se inscreva no canal e compartilhe com uma pessoa que vocês acham que precisam dessa notícia, que elas também conseguem viajar, ok? Um obrigadão e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado, até mais, tchau, tchau.